Então, continuando, vamos lá para a dúvida de como desenhar braço. Beleza. Para pensar como que a gente vai desenhar braço, a gente primeiro tem que pensar em algumas estratégias de simplificação, né? A parte mais básica para desenhar braço, vamos pensar em possíveis estruturas, né? Nem todo braço vai ter essas estruturas, todas essas estruturas que a gente vai simplificar aqui. Então você vai pegar o que for útil para você simplificar e o que não for, você só não faz. Então, assim, pensando para simplificar braço, a gente vai ter que vou fazer primeiro uma simplificação com texto para a galera que está assistindo os últimos cortes, para a galera que acompanhou as últimas lives. Tem daí esse minha aqui que é de jujuba ou feijão, que é o do Proco. E daí, o que acontece? Para desenhar braço, vamos pensar, vou até aumentar. Para desenhar braço, vamos pensar o que a gente faria mais básico antes. A gente poderia pensar num bracinho palito. Então, bracinho palito, para começar a dar um indício, a gente vai inserir esse braço. Inclusive, o bracinho palito a gente vai fazer antes dessa simplificação. A gente vai marcar um T aqui, na altura mais ou menos da clavícula. E daí, a gente vai descer ali, assim, a gente pode descer até 2 ou 3 articulações do cotovelo. Não tem muito segredo aqui, é só literalmente bracinho palito, marcando esse T aqui escapular. Beleza, simplificação básica, que a gente vai encaixar coisas ali para desenhar braço por cima disso daqui, tá? Então, para desenhar braço, o que eu vejo, pelo menos nos meus estudos, né, de mais comum que a galera vai usar em vários, não necessariamente mais comum, mas que vai usar em vários esboços, vai ser essa coisa de uma esfera para o ombro. Então, a esfera para o ombro vai acabar sendo, por exemplo, uma coisa meio que vai servir para vários corpos e vai servir para várias poses também. E que daí, assim, já vai meio que ajudando a gente a ter algumas pistas de como encaixar os deltoides, que são os músculos dos ombros, basicamente. Então, pensando nessa simplificação geométrica, vamos fazer o seguinte. A gente tem algumas alternativas a partir disso daqui, tá? A gente pode encaixar o que eu não gosto muito, que daí são cubos, basicamente cubos alongados, que é uma coisa que nas aulas particulares a gente nem vê, porque é uma coisa meio desnecessária, não necessária, mas vai ser uma coisa que vai colocar muita linha, que daí às vezes a gente consegue simplificar com outras formas que vão já dar esse aspecto, essa 3D pra gente, que precisaria para um esboço mais complexo, sem necessariamente ter que a gente fazer tanto de linha, assim, sabe? Tanta linha. E daí, assim, a gente pode indicar essas linhas de trás, ou não, pro esboço, eu vou indicar só pra profundidade. E daí, assim, pra galera que vai desenhar com um cubo ou com caixa, né? A gente pode seguir 2 caminhos, assim, a partir disso, né? Esse aqui que eu vou mostrar agora, um que a gente vai ter que repensar o esboço desde o começo. Então aqui, por exemplo, é meio que a mesma coisa ali que o ombro, a gente vai colocar uma esfera pro cotovelo, quando o corpo tiver cotovelo, e daí a gente vai posicionar outra caixa estreita aqui pro antebraço. E daí, assim, a gente pode até ir modelando essa caixa do jeito que a gente quiser, no sentido de que a gente vai afunilando ali e tudo mais, para tentar mirar um formato ali parecido com o antebraço que a gente quer representar, tá? Então, não tem muito segredo aqui, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Mas assim já vai estar mais que bom, tá? Mas assim, isso é uma forma meio que só substituindo uma simplificação que é que eu uso em aula, que é usando o cilindro, tá? Então, substituindo o cilindro por caixa, é mais ou menos isso que a gente vai ter de esboço, né? Depois a gente vai colocar o gestual ali por cima. Mas beleza. Fora isso, o que temos aqui? A gente pode fazer, igual eu comentei, tem uma galera que faz, que daí é uma galera que vai gostar mais ali do Bridgman, né? Que daí Bridgman é um autor, né? Que foi professor de uma galera lá na escola, eu não lembro agora o nome da escola de artes, mas era uma escola de artes e ofícios lá de Nova York. Então ele ensinou, tipo, uma galera mesmo, assim, ele foi bem influente na época dele. E daí o que acontece? Ele vai propor também que a gente use, às vezes, um só cubão longaço sauro. E daí a gente divide ele no meio com algumas marcações. E daí são marcações que a gente vai estudar, por exemplo, de formas, que daí aqui a gente já aplicaria. Eu vou só desenhar aqui ele longão e depois eu vou marcar as outras divisórias aqui. Eu não gosto muito dessa porque fica muita linha e também porque é cubo. Cubo, como tem muita quina, às vezes, pra assim, gostar, os que vão achar a silhueta, quando estudar, a silhueta meio complicada de se imaginar, sabe? Às vezes fica mais intuitivo usar alguma forma que tem ali sua base 2D, né? Então, tem ali sua base 2D, mas eu só vou
atualizar aqui um. Pronto, agora sim. Então, basicamente, a gente vai ter essa simplificação aqui, que daí vai indicar pra gente o tamanho total que a gente quer para aquele nosso braço, tá? Então aqui, por exemplo, vamos pegar, esticar aqui, e beleza, temos isso daqui. Tá, mas esse braço está, tipo, muito esticado, né? Muito estendido. Como que a gente faz daí pra deixar ele dobrado, ou em movimento de flexão, qualquer coisa assim? A gente pode, daí, por exemplo, a gente vai trabalhar com a marcação a gente vai marcar, vou tirar a gente vai marcar de que esse cubo maluco, e daí onde for aproximadamente o meio, que isso daqui, ó, a gente faz isso para encontrar o meio, assim, nesse contexto, a gente pode pensar que é um meio, mas não é um meio exato ali da forma, é um meio que a gente vai pensar com a variante de profundidade, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente já vai ter uma noção de que quero dobrar este braço aqui nessa região que marcou, tá? E daí a gente pode simplesmente dobrar. A gente vai marcar aqui, por exemplo, e daí vai puxar um outro quadrado a partir daqui, tá? Então a gente vai, por exemplo, marcar aqui o centro e puxar outro quadradinho a partir daqui. Deixa eu fazer em outra camada, não vai ficar meio confuso de ver. Então aqui, porque já tá bom. Puxar aqui essa marcação para encontrar o outro, tá? Eu não gosto muito de Bridgman, talvez ele tenha algum esquema... não que eu não gosto, tá? Eu não uso muito Bridgman, porque eu acho que os esquemas dele são exigem muita linha no esboço, tá? Então, provavelmente, quando você for, pra quem quiser se aprofundar aí nesses esquemas, nesses esboços aí de Bridgman, quiser fazer essa coisa de eu adoro cubos, eu quero desenhar tudo com cubo, você pode ler lá o Anatomia Construtiva, em inglês acho que é Constructive Anatomy, alguma coisa. Você acha, até onde eu sei, você acha fácil ali no Internet Archives, eu acho que talvez esteja público já. Por via das dúvidas eu não posso disponibilizar o link aqui, mas daí você pode se aprofundar, se você tiver essa brisa de fazer só desenhos com cubos, tá? Só desenhos com cubos. E daí eu não gosto muito, mas daí você pode seguir essa linha. E daí esse aqui, tipo, é um esboço que a gente usaria ali pra desenhar um braço ali, fazendo alguma flexão e tudo mais. Um braço que tem antebraço, né? Pra fazer alguma flexão. Por que eu não gosto disso? Olha quanta linha ficou nessa jossa. Tipo, tá muita linha. Eu tô me confundindo e eu que fiz o esboço. E eu que tô dando a aula, entendeu? Então, uma alternativa mais simples, que é a que eu gosto mais, se eu não me engano vai ser, posso estar confundindo, mas vai ser Michael Hampton que traz isso, lá no livro de... esqueci o nome do livro, é um livro com um título grandão, que acho que é, sei lá, alguma coisa de design e criação, que ele vai falar de anatomia, tá? E simplificação de estrutura anatômica. Então, a gente ainda vai partir dessa esfera aqui, só que daí, em vez de usar formas com quinas, né, que é o que às vezes deixa mais complicado, a gente vai usar formas com base redonda, no caso, cilindros. Então, a gente vai pegar, fazer um círculo ali embaixo, um círculo ali em cima, encostando no ombro, eita, perdi. Um círculo ali em cima encostando no ombro, e vai conectar aqui, sem problema nenhum, tá? E daí a mesma coisa ali que a gente fez no primeiro exemplinho ali, né, que a gente fez uma esfera aqui pro cotovelo, a gente vai fazer daí pro antebraço. Daí a gente pode, inclusive, já tentar ir modelando esse cilindro pro antebraço que a gente quer, né, pra silhueta do antebraço. Então a gente pode fazer uma base maior aqui em cima, uma base menor aqui embaixo, vai dar uma sensação de funil já. Então, essa é a simplificação mais... assim, que a gente mais estuda lá nas aulas particulares, então, porque acaba sendo mais volátil, assim, acaba dando para aplicar para várias coisas, e também exige menos tempo de esboço, tá? Justamente porque cilindro não é uma forma com quina, tá? Então, às vezes vai facilitar mais, inclusive na hora de encaixar músculo e tudo mais aqui. Para quem quiser, daí é uma coisa que a gente vai ver ali quando a gente começar a falar de mão hoje mais tarde, mas dá para colocar uma esferinha aqui menor pro pulso, às vezes ajuda a pensar. Daí uma coisa que a gente vai ver lá em anatomia de mão, que daí ajuda a pensar nos cuboides, que daí é basicamente uns ossinhos que me dão um pouco de agonia quando eu estudo. São ossinhos pro pulso, tá? Então basicamente vai ser essa uma possível estrutura ali de simplificação. 3D, tá? Quando a gente vai pensar em forma geométrica 3D, né? Mas quando a gente vai pensar no gestual, a gente tem como às vezes pular essa etapa quando a gente já estudou bastante ela. Então, dito isto, vamos para as possíveis estruturas anatômicas. Então, recapitulando, você pode escolher alguma dessas
estruturas ali, né, para você simplificar. Então, assim, você pode escolher, sei lá, os cubos com esfera no meio, o cubo esticadão, que daí você divide aqui no meio e encontra outro cubo, né? Se você adorar muito cubos. Ou até essa simplificação aqui dos cilindros. Ou até você pode tentar caçar alguma outra simplificação ali no Pinterest, se você... Aquele esquema lá, né? Se você procura, tipo, em inglês, né? Esboços de braço, esboço geométrico de braço, chacoalha uma árvore, cai um 5, assim. Mas, assim, pelo que até onde eu estudei, dos autores que eu estudei, né? Autores, vai ser uma coisa... que vai ser muito parecida com alguma dessas daqui, tá? Então... Dito isto, para esboço 3D, né? Às vezes esboço 2D vai ser uma coisa mais fácil. Mais fácil no sentido de menos linha, né? Mas beleza. Ah, deixa eu falar um último esboço. Esse aqui foi o primeiro que eu estudei, tá? O primeiro que eu estudei é assim, ó. Era tipo... Era um pãozinho aqui. São formas mais orgânicas. E daí a gente vai unindo aqui e faz tipo pãezinhos aqui. Daí vai trabalhando mais com esferas e tudo mais. Que assim, funciona bastante para alguns ângulos frontais, mas daí você vai precisar ter alguma percepção de profundidade mais, enfim, mais treinada para conseguir perceber como que essa estrutura vai se adaptar a ângulos mais difíceis, tá? Então, é isto. Dito isso, gente, vamos ver as possíveis estruturas anatômicas que a gente tem aqui pro braço, que vai ser bem bacana. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu vou deixar o esboço de cilindro ligado. Deixa eu só pegar meu mapinha. Então vamos começar falando de osso. A gente vai falar de osso, músculo e gordura. Gordura é um pouco mais fácil no braço, porque daí a gente vai pensar só em gordura localizada, tá? A gente não vai ter que pensar tanto numa coisa de pneuzinhos. Deixa eu pegar aqui o nosso mapinha. Aqui, ó. Então, para braço, tem algumas coisas que a gente pode pensar, tá? Vamos pensar primeiro em definir onde está a nossa clavícula. Então, opa, uma outra camada. A clavícula, vamos pensar aqui como o nosso guidão de bike, que vai ir até aqui o meio que divide os peitorais, né, que é o externo, e daí aqui vai encostar no ossinho que a gente pode nomear como acrômio, que daí é basicamente o osso mais alto que a gente tem ali relacionado ao ombro, vamos colocar assim, né? Então, o acrômio vai ser o finzinho aqui, né? Vai ser o topo, né? Vai ficar no topo aqui da escápula. Escápula. Eu sempre confundo clavícula e escápula, tá? Se eu troquei os nomes, saibam que eu sou assim. Eu não posso fazer nada. Então, aqui, ó. Nossa. Beleza, então aqui, ó. A escápula, vamos pegar, e daí a gente vai pensar como se fosse uma asa. Isso aqui vai estar ali na parte de trás, tá? A gente nem vai estar vendo isso daqui. A gente só vai ver se a gente só vai conseguir perceber essa parte do corpo se a gente estiver desenhando em raio-x ou estiver desenhando uma pessoa de costas ali que tem essa parte marcada. Então, às vezes, vai ser um pouco menos perceptível do que a clavícula. Então, aqui a gente já consegue um pouquinho mais aqui. Acho que não... Definitivamente é uma das escápulas que eu já desenhei. Acho que dá pra afinar um pouquinho mais aqui. Beleza. Então, fechou, gente. Isso aqui são os ossos que vão tangenciar ali a parte do braço. E que daí vão acabar se conectando ali com algumas articulações nos ossos do braço, de fato, né? Então, vamos pensar aqui. Inclusive, eu estava estudando, que eu falei no começo da live, eu estava estudando sobre ossos aqui, sobre acrômio ontem, né? E daí vi que, por exemplo, em algumas representações anatômicas, tem uma partezinha da escápula que fica mais aqui próxima, um pouquinho mais projetada para frente, bem interna, assim, que daí vai servir para ter algumas articulações ali e dar uma estabilidade pro osso do braço que a gente vai desenhar agora. Então, só recapitulando, tá? Deixa eu marcar aqui. Esses ossos são os ossos tangenciais ali do braço, que daí a gente vai pensar para representar onde que o braço vai estar tendo contato, né? Para poder se articular. Então, o osso do braço, de fato, a gente vai desenhar agora. Então, essa partezinha aqui a gente vai nomear como acrômio, e o resto é tudo escápula. Enfim, não que o acrômio não faça parte da escápula. Então, aqui já temos nossa escápula. Não necessariamente vai ficar tão uma prancha como eu fiz aqui, talvez fique mais curta, mas daí vocês podem ver ano que vem já deve sair, tá? O mapinha de braço que vai sair ali na postagem aqui da comunidade, no Instagram, no TikTok,
que daí vai ter enfim, o braço desenhado com ossinhos com mais cuidado, tá bom? Daí vai estar uma coisa um pouco mais precisa do que esses exemplos aqui que eu tô fazendo. Então, beleza. Vamos aqui, deixa eu tirar um pouco a opacidade do nosso esbocinho geométrico, porque eu acho que tá dando uma fundida. Você é quem? Vou tirar. Quem mais? Você também. E você. Beleza. Então agora, focando bem nessa parte dos ossos, vamos desenhar o húmero, que daí é o osso do braço, que o braço vai se amarrar, tá? Então, vou desenhar aqui por cima. Então ele vai ficar na frente disso daqui, né? Na frente da escápula. E daí a gente vai puxar ele, pensando como se fosse meio que um taco de golfe, tá? Então aqui, nessa parte de cima vai ter, que daí é a parte mais que a gente poderia nomear como cabeça do húmero, que daí é o osso do braço. Vai ter mais ou menos um formato parecido com esse daqui. Vai descer, vamos tentar seguir aqui o esboço geométrico que ele fez, tá? Vai descer até... Vou ter que virar um pouquinho. Beleza. Vai descer até a região ali que a gente vai posicionar o cotovelo. E daí, aqui é onde a gente pode... Uma pergunta que surgiu durante as aulas lá, durante as aulas particulares essa semana, sobre como que é o formato dessa cabeça aqui, né, dessa cabeça de baixo, que daí o nomes técnicos, tá? Seria a epífise. Como que é o nome da epífise de baixo do húmero? Que daí a gente, nos exemplos, né, que eu trago, geralmente eu trago uma coisa, porque eu aprendi, assim, uma simplificação parecida com um martelinho, mas não necessariamente vai ser sempre um martelinho, tá? A gente pode pensar em um formato de coração, de alguma coisa assim, tá? Então, tipo, um coração de ponta cabeça, meio cartoon, que daí tá tudo bem também, tá? É um tipo de epífise, que, enfim, é um tipo de cabeça de braço, um tipo de cabeça de osso, tá? Então não tem problema. Isso daqui, como é mapa anatômico, a gente não vai desenhar sempre isso no nosso dia a dia, a gente pode, enfim, dar uma floreada a mais nessa parte, né? De tentar se aproximar, às vezes, de algum esqueminha anatômico que a gente... de algum mapinha anatômico que a gente procurar. Então, beleza. Temos lá nosso braço. E daí, pensando em outros ossos que vão ter ali no braço, vamos ir pro antebraço já. Que daí o antebraço é um pouquinho mais... é um pouquinho mais cruzadas as coisas. As coisas são um pouquinho mais cruzadas. Então, cruzadas no sentido de que o rádio e a una vão ficar meio que, assim, num formato de X, tá? Justamente pra gente conseguir, às vezes, pra corpos que isso seja possível, né? Pra gente conseguir fazer algum movimento de pronação ali com o braço. Não lembro agora se é pronação ou tem algum outro termo técnico pra falar desse tipo de rotação, né? Mas, enfim, pra pronação ali, vamos chamar assim. Depois qualquer coisa eu corrijo. Então, daí, como que a gente vai pensar esse encaixe, tá? Vamos fazer primeiro, deixa eu só ver qual que é qual, porque às vezes eu troco qual que é o rádio e qual que é a una, tá? Acontece também. É raro, mas acontece com frequência. Rádio e una. Quero só ver qual que fica na frente de qual. E passo aqui pela metade. Beleza. Tá. É isso que eu tava pensando. Então, vamos pensar que nesse exemplo que eu vou mostrar, o que tá cruzando pela frente é a una. Quer dizer, é o rádio. Troquei. É o rádio. Então aqui a gente vai pensar num formatinho de... Então, deixa eu voltar aqui primeiro. Vamos fazer um formatinho de X. Dá até pra marcar, pensando nesses esboços que a gente vai usar só pra mapa anatômico, dá pra marcar um X. Porque um osso vai estar aqui passando pela frente. Então, a cabeça ali do osso vai estar mais posicionada ali encaixando aqui nessa partezinha do húmero, né? Na epífise. Então, aqui temos a nossa... Troquei. Peraí, troquei? Agora eu confundi de novo, peraí. Só um instante. Então aqui, ó, temos o nosso rádio, que daí vai passar aqui pela frente, né? Assim, o que vai passar pela frente e o que vai passar por trás aqui desse X vai depender muito de qual rotação você tá fazendo, né? Se você tá, por exemplo, se a pessoa tiver mão ali, o personagem desenhando, personagem com mão com a palma virada pra gente, ou personagem com a palma virada para trás ou para o lado. Então, isso vai depender bastante da perspectiva, mas em síntese a gente pode pensar, no princípio, para a palma que tá para frente, nessa divisãozinha aqui, tá? Então, não tem muito BO, Deixa eu voltar aqui pro meu mapinha de novo. Então, aqui, nosso rádio e aqui a nossa una por trás. Então, vai fazer um encaixe no sentido de que isso aqui vai compor ali o nosso cotovelo, tá?
Então, deixa eu descer aqui. E o encaixe vai ser um pouquinho diferente ali dessa epífise da una, né? Um pouquinho diferente da... A epífise da una vai ser um pouquinho diferente ali da epífise do rádio. Então, esse aqui... Acho que eu fiz a mesma coisa que eu fiz na primeira vez que eu troquei aqui as linhas. Esse aqui que é de dentro. Ou não. Esse aqui que é de dentro. Pronto. Da borracha. Isso, gente. Daí não tem muito segredo. Nessa parte aqui, pense que rádio una podem estar torcidinhos. E daí tem pessoas, por exemplo, eu tava vendo no TikTok esses tempos, uma mulher lá, uma criadora, uma criadora de conteúdo, que supostamente não faz os movimentos, tipo, esse movimento de pronação. Então, provavelmente pode ser alguma relação aqui do braço da pessoa nessa configuração aqui do rádio da una, tá? Porque vão ter corpos que não necessariamente pronação de rotação, né? De pronação da mão, mesmo tendo rádio una aqui, tá? Eu tô fazendo uma coisa um pouquinho mais recatada aqui pra una, porque a una aqui, justamente porque ela tá atrás do húmero, tá? Então ela tá, tipo, a linha invisível dela estaria aqui, ó. Porque tá encaixando meio que com uma coisa de um lado, outra coisa de outro. Então beleza, temos aqui o nosso rádio, nossa una. Daria até pra fazer uma coisa menos torcidinha que essa que eu fiz, mas eu vou fazer assim. E daí, beleza, então aqui, vamos pensar agora em como preencher ali com músculo. Só deixa eu dar uma pintadinha aqui pra vocês verem o encaixe das coisas, né? Pra ficar às vezes um pouco mais indível. Então, vamos lá. Hoje pintarei todo dia, pintarei com as cores da bandeira Pan. Deixa eu pegar de novo o pincel de marcador. Será que é de marcador? Vamos usar o pincel que eu costumo usar porque eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos só reduzir a opacidade aqui pra uns 50, que eu gostei da última vez que eu... Fechou. Então, vamos começar fazendo daí... Acho que dá pra pintar. A gente tá fazendo o húmero, né? Como meio que o osso ali do braço que tá mais destacado. Vamos pintar o húmero. E daí a gente depois faz o restante. A gente pensa o resto. Só vou multiplicar. Deixa eu ver se funciona isso aqui. Você jogar tudo num grupo. E daí colocar o grupo como funcionará? Não. Não tenho certeza. Pera aí. Deixa eu deixar como normal. Tá assim. Já venho, gente. Um instantinho. Opa! Minha mãe veio avisar que comprou cueca virada. Comprou cueca virada. Só que vazou o som, vazou. Ainda tô aprendendo como mutar aqui. Deixa eu ver se funciona essa parte de... Então, beleza. O nosso húmero tá com balde de... Vamos manualmente. Acho que vai dar muito trabalho. Separar a camadinha. Então, gente, daí... Basicamente, o que a gente tem é isso. Ali no pulso a gente vai ter, como eu falei, os cuboides. Que daí é uma coisa que a gente... vai estudar lá, mas quando a gente chegar para estudo de mão. Os cuboides são bem umas pedrinhas, ó, para desenhar, esquentar a cabeça. Fechou? Então, cara, fechou, beleza. O número. Vamos fazer daí o rádio e a una com corzinha diferente. Eu vou fazer, eu acho que tá um amarelo aqui. E daí um ciano pra una ali atrás. E daí, gente, eu não costumo publicar nos shorts a aulinha sobre braço, porque pelo menos aqui no perfil já deve ter alguma aulinha resumida ali no shorts também, quiser ver uma coisa mais rápida que um aulão de fora, né? Nessas aulinhas apenas, mas daí a gente já consegue dar uma resumida. Agora, só essa outra parte da una e fechamos-nos os braços, quer dizer, essa parte óssea para encostar, né? Eu fiz encostar, deixa eu ver, que eu acho que tá meio distante. Mais distante precisaria. Agora, amarelo, deixa eu pintar, fazer a camada certa. Então, vamos pintar, acho que agora eu vou ter que pegar uma camada por baixo. Não, vai dar boa. Vamos usar, que cor que vamos usar? Vamos usar um verde aqui e daí a gente já finaliza ali, terem uma noçãozinha ali dos músculos. Quem for tendo dúvida sobre essa parte óssea, pode perguntar, pode mandar ali o Live Pix também, que daí é mais garantia que eu vou ver tua dúvida. E, inclusive, essa partezinha aqui da marcação óssea é o que a gente tá indicando quando a gente faz o João Bolinha, tá? Quando a gente faz o bonequinho palito. Já indicando essa parte óssea. O que vem depois, né, do João Bolinha, em palito, cilindros, esferas e outras coisas. Articulação, músculo e eventualmente gordura. Chinho, pra diferenciar bem. Beleza. Isso aqui é estrutura óssea, tá, gente? Não vai fugir muito, quer dizer, é uma possível estrutura óssea, tá? Então, agora vamos ir pros músculos. Putz, borrei o dele. Então, de músculo, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 na parte de cima. E daí pro antebraço a gente vai ter mais, assim, vai ter mais ali uns 4 também.
a gente não necessariamente vai ter que indicar todos, ou enfim, a gente não vai necessariamente precisar marcar todos ali como se não tivesse gordura ou pele ali por cima, tá? Mas aqui eu vou indicar todos para vocês terem uma noção de quais estruturas são possíveis, né? Então, aqui, vamos começar pelo ombro, que são os deltoides. Então, os deltoides vão ter um formato ali, podem ter esse formato mais similar a uma laranja. Então, a gente vai dividir ali em gominhos o deltoide. Aqui a gente só tá vendo 2, né? Mas teria um terceiro aqui atrás, né? Que daí, assim, se a gente desenhar o braço de costas, ele vai aparecer mais. Ele pode aparecer mais, né? Então, beleza. A amarração aqui, que daí seriam os tendões, um dos tendões, né? Uma das inserções, vai estar aqui no húmero. Então, vai ser tipo uma cobertinha. Depois, a gente pode partir ali para os bíceps, que daí... Eu vou só dar uma... Aqui, dei uma enlarguecida no deltoide. Os bíceps, a gente vai pensar daí com uma inserção também ali mais interna em algum dos ossos, mas pra gente, a gente pode pensar ali uma coisa que o deltoide vai dar uma tapada, tá? E daí aqui dentro, o bíceps, né? Tem uma inserção de 2 cabeças, tá? Então, basicamente, vai ter uma divisóriazinha aqui no meio. E daí aqui que vai ter 2 cabeças. Então, aqui a gente só indiquei para vocês verem mais ou menos como que vai ser. Mas em síntese a gente vai indicar quase como se fosse só, assim, com a pele por cima. Eu acho que até esse bíceps ficou bem longuinho. Daria pra fazer um pouquinho mais recatado. Vou deixar aqui, aumentar aqui um. Beleza. Temos nosso bíceps aqui. E daí, a marcação, aqui a gente pode pensar como seguindo um pouco o fluxo aqui do deltoide, né? Um pouquinho antes da marcação do tendão, a gente já pode começar a indicar essa limitação mais interna ali do bíceps. E daí, beleza. Temos aqui esse primeiro músculo, que daí vocês podem fazer, por exemplo, uma coisa mais curvada para fora para indicar ali o próprio músculo. Então, para indicar mais o músculo inchado, vamos colocar assim. Então, beleza. Daí ele vai acabar amarrando, mas aqui nessa partezinha de baixo. Eu tenho que lembrar onde que é a inserção dele. Só um instantinho. Inserção deltoide. Quer dizer, deltoide não. Isso aqui. Então, pensar nele amarrando às vezes numa região, e daí aqui no antebraço vai amarrar ali nos ossos, basicamente isso, basicamente. Então daí agora vamos pro nosso coleguinha ali, o famoso tríceps. Então o tríceps ele vai estar em oposição ali ao bíceps, deixa eu só abrir meu mapinha. Então a gente vai pensar daí diferente, vai ser um músculo que pode ter um formato parecido com a panturrilha, tá? Então a gente vai pensar ele ainda partindo desse esboço, ele vai ir aqui e ele também vai ter uma inserção ali nos ossos do antebraço. Deixa eu confirmar certinho onde é essa inserção. Também eu não lembro de cabeça, tá? Pera aí, tríceps. Beleza. Daí vai ser, princípio na 1, já dá pra gente inserção. Como a gente não vai desenhar aqui essa parte tão interna, você tem que se preocupar tanto. A gente não tem que se preocupar tanto se tá nesse músculo exato, nesse osso exatamente. E daí, de costas, ele vai ter uma diferença, né? Ele vai dar pra ver ali 2 cabeças também. Então, como a gente tá desenhando meio de frente, de lado, não vai ter ali uma marcação tão importante ali das 2 cabeças. E daí, já puxando um pouco pro que seria daí um músculo que tá entre o antebraço e a parte superior ali do braço, a gente vai puxar o braquiorradial. Então, o braquiorradial vai ter esse formato meio de pena. Ele vai ali contornar, vai passar um pouco aqui por cima do nosso tríceps. E daí vai ter uma barriguinha aqui no meio que vai acompanhar o formato do osso, tá? Então vai acompanhar e se amarrar ali na pontinha ali da una. Confirmar se é na una ou no rádio. Eu tô esquecendo todas as inserções hoje, tá, gente? Na próxima eu decoro. Tá, inserção, braquiorradial. E que daí esse vai ser um músculo que a gente pode pensar bastante marcando quando a gente vai desenhar antebraço, tá? A gente vai no rádio, né? Aqui daí eu confirmando, porque tava numa outra posição, né, no meu inserir no rádio. A gente fez o rádio aqui, né? Ele vai inserir aqui nesse musculinho aqui da frente. Beleza. Não vai inserir na una, não. Não vai inserir na una, não. Una, lembrando que é o de trás ali. Que é o musculinho de trás. Beleza, temos aqui daí nossa parte superior ali do braço quase toda.
E daí, assim, o nome desse músculo é o bráquio radial, né? Então, a inserção é no rádio, mas a gente vai ter um músculo ali do lado, que é o braquial. O braquial, que daí vai ter umas inserções mais internas, mas que pra gente da anatomia superficial, a gente pode pensar ele preenchendo aqui, ó, esse espacinho entre o braquial e entre o bráquio radial e o bíceps, tá? Então vai ser uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu apagar aqui um pouquinho o confundir. Então a gente vai pensar uma coisa, olha, que bonito. Quase um quebra-cabeças. Peças de quebra-cabeça, tá? Então vai depender muito de como a gente quer construir aquele braço, se a gente quer fazer um tamanho de músculo ali, de algum músculo mais proeminente e mais marcado que o outro. Mas basicamente vai ter essa divisãozinha, tá? Então não vai fugir. A gente pensar nesse quebra-cabeça, a gente pode usar ele bastante pra se guiar, né? Uma coisinha que vai tapando a outra e tudo mais. Então, continuando, vamos pra parte ali do antebraço agora. Que daí a parte do antebraço, a gente vai ter algumas coisas a mais, tá? Então a gente vai ter os flexores e extensores e o pronador redondo. Então, deixa eu só confirmar aqui de novo. Então, antes de ir para eles, vamos pensar onde que... Acho que vale a gente pensar os flexores primeiro. Síntese, vamos pensar que os flexores ali vão estar os flexores ali do antebraço, que vão ter nomes específicos ali que a gente vai aprofundar, mas eles vão estar na parte mais próxima do polegar ali. Aqui, vamos pensar que eles vão estar mais ou menos posicionados aqui. E daí os extensores, a gente vai pensar subir aqui um pouco pela parte superior do braço, mas vão estar por fora daí. Vão estar por fora. E daí inserindo aqui nessa parte do pulso. A gente nomearia como... Esses são mais ou menos os encaixes. E daí tem um pronador redondo que fica em cima, tá? A gente vai ver a parte mais superficial dele, mas ele vai ficar aqui nessa alturinha, mais ou menos na dobra do cotovelo, tá? Isso aqui é de músculo, tá? Que a gente não... Fora isso, a gente não tem que se preocupar tanto. Vou dar só uma fechadinha aqui pra não ficar indo pro vácuo absoluto. Mas basicamente é isso de músculo, tá, gente? Não tem, assim, são 8 músculos aqui mais superficiais que a gente tem que se preocupar. Não vai ser tanto além disso. No cotovelo, a gente pode pensar que daí é mais como uma marcação óssea, né? Estaria aqui nessa altura. Então, eu vou só marcar aqui com cores diferentes para vocês visualizarem ali com facilidade. E daí já seguimos ali para gordura e depois para gestual. Então, vamos voltar aqui para quem tá chegando, a gente tá falando de músculo do braço, tá? Então, a gente acabou de falar a gente já falou dos ossos, a gente já falou ali, agora terminando de falar dos músculos, eu só vou pintar aqui para vocês darem uma diferenciada melhor. E daí já vamos falar de gordura e daí gestual, que é uma forma que é mais fácil de simplificar ali tudo que tá ali por cima deles. Então aqui a gente vai marcar o bíceps. Daí aqui eu tô englobando, ó, gente, percebam que eu tô englobando também tudo, assim, tendão, tudo, tá? Então, uma coisa mais simplificada, gente, para evitar confundir vocês. Mas aqui, onde teria a inserção ali próxima do antebraço, teria um tendão, que é onde as fibras do músculo vão ficando mais juntinhas para amarrar no osso, no caso dos músculos esqueléticos. E daí, músculo esquelético é literalmente esse músculo que vai amarrar no osso. E daí agora, acho que eu vou marcar um pouquinho, sem marcar o tendão, tá? Retiro o que eu disse imediatamente. Tendão. E daí agora, vamos fazer o tríceps. Tríceps, eu tô sendo um verde aqui, Oi, Ed, chegou? Beleza, vou te puxar lá. Então, vamos lá. O tríceps, vou fazer de verdinho. Inclusive, complementar de vermelho. Tudo bem que é um magenta ali. Daí depois vamos fazer o nosso bráquio radial. Vamos voltar aqui. Amarelo. Não, mas amarelo ali vai fazer um azul. Amarelo fica no meio. Show de bola. Daí aqui no meio, ali no braquial, vamos colocar um amarelo. Tá acabando as cores. Tá acabando as cores. Se alguém tiver aí algum pedido de bandeirinha, pra pôr aqui na arte, estou aceitando, tá? Pode mandar aí no chat só o nome da sexualidade ou do gênero aí, da bandeirinha LGBT aí. Que eu já procuro, já taco aqui, tá? Estão acabando minhas cores. Faltou o deltoide, né? Estou aceitante, tá? Daí agora... Que mais? Planador redondo, vou fazer de roxo. Daí...
Acabaram as cores, literalmente. Acabou. O resto é cor que não vai dar pra diferenciar. Ah, vamos fazer os flexores de rosa trans? Não sei mais. Tô sem ideia pra pintar, gente. Tô sem ideia pra pintar. Vamos fazer de marrom. Aqui os sensores. E daí o cotovelo ali, a gente finge que não existe, tá? É marcação óssea. Não é músculo. Depois a gente vê. Beleza, deu tudo aí. Deu tudo. Deltoide, eu diria. Fechamos aqui. Beleza, não o braço, mas bom do braço. Deixa eu mudar aqui um pouco a posição. Amarrando aqui. Tá quase sumindo. Deixar mais aqui, não é pra dar uma sumida não. Uma coisa assim, tá? Depois confiram na aba de postagens da comunidade, quando sair o post sobre braço, que daí vai estar um pouquinho mais detalhado ali, essas inserções e como que a gente pode pensar nelas e tudo mais. Eu não gostei muito dessa do antebraço, vou ter que refazer. Mas beleza, isso aqui de músculo, tá? Então vamos pensar ali na gordura agora. E a gordura, ela vai ser um pouco mais de boa, no sentido de que a gente só vai ter que pensar ali em acúmulos de gordura localizada, tá? E gordura localizada, vamos pensar assim, que é a gordura que pode estar um pouquinho mais proeminente na silhueta. Então a gente vai pensar uma gordura envolvendo aqui geral, toda a silhueta aqui do braço, só que a gordura localizada, ela vai estar mais concentrada e vai ficar mais localizada em algumas partes, né? Vai ficar maior, né, em algumas partes. Então, por exemplo, aqui no antebraço a gente pode pensar uma gordura localizada, que eu vou já começar a dar umas indicadinhas aqui do que a gente vai ver para ritmo. No ombro, vamos pensar que esses músculos que são mais verticalizados, pensando que a gravidade está puxando para baixo, né? Nesse caso aqui, eles não necessariamente vão ficar muito marcados, tá? A gordura não vai ficar muito saliente neles, não. Porque a gravidade vai estar puxando ela em outra direção. Então, aqui a gente já pode pensar ali numa gordura ali que está mais ou menos nessa região aqui e tudo mais, acompanhando mais a silhueta ali do desenho ali dos músculos, de vários grupos. Daí aqui a gente vai desenhar um pouco mais aqui no bíceps, né? Pensando que gordura, ó, quando a gente vai pensar em representar a gordura, a gente pode pensar bastante nesse afastamento de linhas, tá? Então a gente vai afastar a linha e vai deixá-la puxada mais na direção da gravidade. Aqui então, vou deixar mais marcada aqui essa região do bíceps e tudo mais. Mesmo esquema. E daí vou englobar aqui um pouco o pronador redondo que a gente fez. Então, aqui, daí pro antebraço, a gente pode pensar mais ou menos num acúmulo mais puxado aqui pro flexores. Mas como eu falei, vai depender do corpo que a gente estiver desenhando. Porque também vai depender de como aquele corpo acumula gordura, em que regiões aquele corpo especificamente está acumulando mais gordura. Mas também com base ali na vida ali da personagem que a gente está desenhando, nos hábitos e tudo mais. Mas aqui, também como a rotação desse antebraço eu fiz de um jeito mais esquisitinho, às vezes não necessariamente vai estar posicionada sempre no mesmo lugar, tá? A gente vai estar concentrada às vezes no mesmo lugar. Então a gente pode basicamente mudar essa concentração ali conforme obrigada, mãe. Essa concentração conforme a posição do braço e como que a gente quer representar ali. Mas em si, vamos pensar sempre, às vezes vamos pensar mais numa representação de acúmulo de gordura. Bíceps, tríceps, antebraço a gente pode pensar ali nos flexores, mas sempre afastando em relação à distância do músculo, tá? Se o músculo tá aqui, vamos afastar um pouquinho para fora. Ui, quase que eu derrubo o café de novo aqui na minha mesa. Pera aí. Não é uma crítica, ela é bem formiguinha. Eu adorei, né, açúcar. Beleza, então sobre gordura é isso, gente. Foi uma coisa bem mais rápida, porque gordura localizada a gente se preocupar tanto com nomes ou ali, mas como a gente vai pensar mais no bojo de vários grupos musculares, a gente vai acabar fazendo isso de uma forma mais facilitada, tá? Então, recapitulando enquanto eu pinto aqui a gordura. Pensar a gordura seguindo ali os limites de vários grupos musculares, a gente pode pensar ali num guia mais ali do bíceps e do tríceps e daí dos flexores do antebraço. Mas, no geral, vamos pensar ali na gordura, para representar a gordura, esse afastamento e também nessa coisa de deixá-la puxada mais para ali onde está a gravidade, tá? Então, fechou. Gordura, gente. Conheçam. Famosas gordurinhas. Vamos pensar em ritmo agora? A gente falou tanto de mapa anatômico, né? Vamos falar de ritmo agora, que é o que vai guiar bastante a gente nessa parte de esboço. Então, ritmo, gente, a gente vai pensar
Não que a gente vai precisar, obviamente a gente não vai precisar construir um mapa anatômico sempre que a gente for desenhar um braço, tá? Mas aqui, vamos desenhar ali as linhas de ritmo, ganhando mais essa parte de um geral ali de gordura, tá? Então a silhueta. Então aqui, ó, vamos pensar num deltoide dando uma cavadinha, no ombro dando uma cavadinha. Depois a gente vou desenhar aqui um braço mais gordinho. Então aqui eu vou acompanhar as linhas aqui da gordura, a gente pode dar uma cavadinha bem suave aqui também no ombro. E as linhas da gordura, vamos pensar naqueles três tipos de linha que a gente vai usar bastante lá, que a gente vê nas aulas particulares, que daí são o barriguito, que é essa linha que tem uma depressão e depois um calombo, depressão, calombo, basicamente. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Nossa, que bom que bom que a live notificou pra ti. A gente tá falando de braço, tá? A gente tá indo pro finalzinho da aula sobre braço. Então, agora você pegou só a parte tranquila. A parte Deus me livre ali de anatomia, você esquipou. Você esquipou. Show. Então, o que acontece? Aqui esse barriguito é um calombinho, uma depressão, um calombo. E, que legal, você viu pelo Insta? Show de bola. Então daí aqui a gente vai pensar um barrigão como uma curva mais sem depressão, vamos colocar assim, uma curva muito feliz. E daí a gente pode pensar na barriguinha, que daí a barriguinha é essa curva com uma depressão só, tá? Então a gente vai acabar representando ali uma coisa bem acompanhando a gordura e os flexores ali, tá? O pronador redondo, às vezes a gente nem precisa indicar, porque ele é um músculo que às vezes vai ficar, assim, vai ser mais difícil de marcar a pele. Então, basicamente, e daí fecha aqui, como a gente quer representar um pouco mais de gordura, né, nesse braço, vamos fazer uma coisa mais bolinha aqui pro cotovelo, porque gordura também acumula em cima do cotovelo, e daí vai ser uma lógica bem com o ombro, né, então, com o ombro não, com o joelho. Então, o joelho aqui a gente pensa também, assim como o cotovelo, tipo algumas camadas de bolinhas ali por cima, basicamente. Então, é basicamente isso aqui, gente, ó. Se a gente tira esses esquemas de anatomia, deixa eu fechar aqui, de mapa anatômico e blá blá blá, a gente vai ver mais ou menos uma figura final, assim, do esboço. Uma coisa parecida com isso daqui, ó. Um braço gordinho. Até daria pra deixar a parte de fora do braço mais afastada. Acho que eu vou fazer isso. Deixa eu voltar aqui pra... não liguei o esboço que eu não quero. O esboço que me dá gatinho. Eu vou dar uma afastada aqui mais. Só pra um pouquinho mais largo em relação à parte superior ali do braço. E daí, como que a gente encaixa isso na simplificação, tá? É importante a gente só ter noção dessas possíveis estruturas anatômicas quando a gente for desenhar, mas no dia a dia do desenho a gente não vai fazer isso, tá? A gente não vai indicar todas, né? Não sei que você queira, né? Não sei que você queira sofrer um pouco. Então a gente vai fazer bastante essa coisa de colocar isso aqui já por cima do esboço geométrico. Então deixa eu ligar aqui o esboço geométrico de novo. Deixa eu só fazer por camadas, vai ficar mais fácil. Então, primeiro, recapitulando, a gente fez daí o João Bolinha, que daí o João Bolinha a gente fez uma estrutura de tronco e umas bolinhas ali pra cabeça, daí a gente marcou um T aqui na altura das clavículas, e daí puxou umas linhazinhas retas aqui pro braço e pro cotovelo. Depois, o que a gente fez por cima disso? A gente escolheu um esboço de forma geométrica, tá? Deixa eu pegar aqui o que eu usei. Que daí foi esse de cilindro. Que daí uma esfera aqui pro ombro, uma esfera pro cotovelo e uma esfera pro pulso, apesar que a gente não vai desenhar o pulso agora. E daí cilindros aqui pra parte superior do braço e pro antebraço, tá? E tá, o que a gente fez depois disso? Assim, pulando a parte de terror de mapa anatômico, tá? A gente só encaixaria, o que a gente faria no dia a dia de esboço? Encaixaria essas linhas gestuais aqui, né? E daí é mais como se fosse um esboço gestual, entre aspas, ou seria o próprio acabamento ali do braço. Então, de braço é basicamente isso, gente, tá? De braço é basicamente isso. E daí a parte final que vai ficar no desenho é o gestual, tá? Então a gente pode fazer, se tiver desenhando no papel, o esboço bem fraquinho, depois a gente apaga, ou enfim, daí marca só o gestual com a caneta ou com o que a gente usar para finalizar. E daí, se a ideia for fazer um braço com foco no músculo, daí a gente vai seguir, em vez de seguir as marcações de vários grupos musculares e tudo mais, a gente pode simplesmente fazer
acompanhando os músculos mesmo. Então, aqui, a gente faria uma coisa, como por exemplo, pô, eu quero marcar bem, e quero deixar... Esse aqui vai ser o meu Broly. Então, deixa eu só tirar um pouco a opacidade aqui. Esse aqui vai ser meu Broly. Eu quero que ele seja, tipo, ele levantou muito peso na vida dele. A vida dele foi muito pesada. Só que ele levantou esse peso. Ele levantou esse peso. Então, eu vou fazer aqui, tipo, um ombro, pô, bem bolinha. Um deltoide assim. Um deltoide, olha, mãe, treinei o ombro hoje. Treinei deltoide. E daí o bíceps pode ser uma coisa bem curvadona pra fora. O tríceps, olha, aumentou bastante calombo, aumentou a depressão também. Então vai ser uma coisa bem cavada e bem com essas linhas curvas bem marcadonas. Daí aqui pode marcar o pronador redondo também, se quiser. Já puxa aqui o antebraço, daí o pronador redondo, mas dá pra marcar também. Fazer aqui os flexores aqui, né, dos dedos, que ficam aqui no antebraço. Aqui vou marcar já o cotovelo, que é a marcação óssea, não vai ter muita coisa além disso, só se a gente não quer indicar gordura, a gente não vai fazer ele redondinho. E daí, essa parte aqui de fora, vou dar uma cavadinha também. Aqui eu vou fazer um barrigão aqui pra essa parte de fora. Daí dá pra indicar aqui o pulso, que é a marcação óssea também. E daí, pra braço musculoso, a gente não precisa só indicar a silhueta, tá? A gente pode indicar esses sentidos aqui do músculo, né? Então a gente pode indicar, por exemplo, aqui eu vou indicar um pouquinho aqui do cotovelo, que, aliás, o cotovelo acho que ficaria um pouco mais pra baixo. deixa eu puxar aqui um pouquinho mais pra baixo. Então, acho que eu coloquei muita depressão aí no nosso colega tríceps. Então aqui, ó, a gente pode indicar, por exemplo, um pouco do bíceps aqui, essa parte mais interna do bíceps. A gente pode indicar também um pouco do braquiorradial, do braquial, daí ir descendo aqui e sempre pensando numa coisa de continuidade, tá? Então a gente não vai precisar indicar todas as linhas sempre, né? Mas, tipo, a gente vai indicar um pouquinho de uma linha, um pouquinho de outra pra dar essa sensação como se fosse de uma linha pontilhada. E é isso, gente. Aqui dá pra indicar também um pouco dos nossos flexores. Tríceps, vou deixar assim. Mamãe, treinei tríceps, tá bem forte, né? Tá bem marcadão. Se a gente tirasse o esboço, ficaria uma sacanagem assim, ó. Bem fartão, né? Eu não treinei braço o suficiente pra ficar assim, mas tá bem fartão, né? Dúvidas, gente? Dúvidas? Ah, tá, inclusive, ó, em anime tipo Jojo, Dragon Ball, a galera vai pirar bastante aqui nessa marcação do deltoide, né, do ombro. Então vai ter tipo umas divisóriazinhas, até marcar um pouquinho aqui de trás, vai ter uma divisória bem marcadora. É isso, gente. Dúvidas? Objeções, xingamentos? Dúvidas, objeções, xingamentos? Antes da gente ir pra próxima... Vamos fazer um intervalinho, daí a gente já vai pra próxima pergunta. Beleza. Então é isso, gente. Pra galera que tá vendo o corte aí, deixa like, comenta aí o que você tem mais dificuldade de desenhar. Ó, tem cola aqui nas lives, tem esse contador aqui da meta de doações, que daí eu vou conseguir fazer um curso a partir de completar essa meta. Eu vou conseguir disponibilizar um curso aí pra vocês no digital aqui de graça. Então a gente vai abordar principalmente essa coisa de como que a gente aplica tudo isso, só que para um programa de ilustração digital e quais ferramentas a gente pode usar, tudo mais. Então, uma coisa bem completona. Então, é isto. Deixa like. Ah, e se quiser se aprofundar aí, tem o link das aulas particulares ali para você marcar sua experimental aqui na descrição e na bio do perfil. É nóis. Quack pra vocês.